Fundamentos da técnica psicanalítica, abordagem lacaniana, Bruce Fink. Escutando e ouvindo. Por que a verdadeira escuta é tão difícil? Primeiramente porque nossa escuta é egocêntrica e narcisista, o que Lacan vai chamar de dimensão imaginária da experiência. Tendemos sempre a escutar algo que se refere a nós mesmos, tentamos sempre relacionar a experiência do outros com as nossas mesmas. Estamos sempre escutando sempre em perspectiva das nossas experiências, e se não encontramos essa semelhança tendemos a criticá-la, esperando que pessoa veja o mundo do nosso ponto de vista, não respeitado a alteridade do outro. Estamos sempre na tentativa de relacionar a história que nos é contada, com outras histórias que nos são contadas, ou nossas mesmas. Na tentativa de reduzir aquilo que escutamos ao que conhecemos, ou ainda ter uma pretensão que uma experiência de vida pode fazer a diferença no processo de escuta. Ao invés de buscar similaridades por meio de uma empatia forçada, deve-se levar em consideração a alteridade do sujeito. Na dimensão imaginária da experiência, o analista opera com foco na sua autoimagem refletida pelo paciente, para defini-lo ou compará-lo com outros ou consigo mesmo. Isso impede uma escuta eficaz para perceber as coisas que não fazem sentido, a exemplo dos atos falhos, que são geralmente ignorados. Quanto mais o analista opera no imaginário, menos consegue ouvir, na tentativa de entender, menos se consegue escutar. Devemos parar de compreender tão rapidamente, mostra que está entendendo ao paciente não garante que se constrói uma aliança com ele. Para Lacan, o próprio fundamento do discurso interhumano e o mal-entendido. Devemos fazer uma escuta apresentando sério interesse por ele, de uma forma que ele nunca experienciou. O analista deve deixar o paciente falar mais longamente, fazendo poucas intervenções. Se o analista ficar tentando entender o discurso do paciente, irá perder detalhes importantes que são ditos. Um mau sinal é quando um analista só consegue resumidamente lembrar o que o paciente diz. Quanto menos o analista focar no alvo do discurso, menos dificuldade terá para lembrar o que foi dito e explorar o mundo da forma que o paciente vê. Deve-se cuidar para não acreditar em tudo que se ouve, principalmente aqueles que buscam um aliado para acreditar em uma história criada por ele. Recomenda-se certo ceticismo introduzido gradualmente. Por outro lado, se for um adolescente acostumado a ludibriar adultos, uma posição cética pode ser construtiva. O discurso analítico sugere que estamos atentos à conversa, evitando gesticular se concordamos ou não com a narrativa, ao invés disso desenvolver uns e ans, sons com significados não identificáveis, que indiquem ao paciente que está acompanhado a conversa. A posição do analista não deve ser neutra ou indiferença. Atenção flutuante. É uma atenção que compreende no mínimo um nível de significado e consegue ouvir todas as palavras, é a maneira como são pronunciadas, incluindo velocidade e volume, entonação, emoção, deslize, hesitação, silêncio, etc. Se o analista foca na compreensão da narrativa, deixa de perceber o modo como ele transmite o que diz. Ficar preso na história que está sendo contada é uma armadilha. O importante é que o analista alcance a sua fala e compreenda o ponto de vista que ele está tentando formar, percebendo o modo de como a narrativa é contada. A história não faz sentido. A história que o indivíduo conta é sempre gradativa, fragmentada, cheia de buracos e lacunas, compreensíveis para apenas ele mesmo. Ele admite somente sua própria perspectiva a respeito da situação que vivencia, e tenta fazer com que o analista endosse sua opinião. E é função do analista garantir que a parte íntima dele que não endossa esse ponto de vista, ser expressa e ter uma escuta efetiva. Muitas das vezes a narrativa não faz nenhum sentido, porque muito foi deixado de fora. A tarefa do analista neste caso é levá-lo a preencher essas lacunas. Ou por vezes a história é tão bem contada ou curta e insípida,
sem sabor, onde o paciente parece estar satisfeito com sua explicação, mas alguma coisa nessa narrativa não está se encaixando, e que foi dito naquele momento da terapia. Aquilo que não se encaixa, que não faz sentido ou parece fazer sentido demais, é alvo de uma escuta particular por parte do analista. Tudo está ligado à repressão. O processo pode ser consciente ou inconsciente em sua organização psíquica. Detalhes importantes são deixados de fora na fala do paciente, para que ele possa criar uma imagem de sua própria vida. A repressão é a luz que guia a psicanálise. Ele esforça-se para chegar a esse reprimido de forma mais ou menos direta, ou seja, o foco está constantemente no que ficou fora da narrativa do sujeito, fora do quadro que o paciente pinta de si mesmo e de sua vida. Por isso deve-se dar tão especial atenção aos lapsos de memória, falas interrompidas e reiniciadas de outra forma, sonhos esquecidos que são relembrados em associações, um comentário improvisado na despedida. Cada história contada é suspeita, não só pelas lacunas e incompletudes do discurso, mas também pela sua conveniência, contada com certos fins estratégicos para agradar ou desagradar o analista, para sustentar ou destruir determinada imagem. A presença dos sintomas na vida do paciente indica repressão, já que esses representam o retorno do reprimido, e as manobras na retórica funcionam como mecanismos de defesa do sujeito, no entanto, auxiliam a apontar essa repressão. As metáforas e metonímias do discurso dissimulam desejos para mantê-los no inconsciente. A espontaneidade do paciente emprega figuras retóricas, para que esse material inconsciente não apareça, porém, eventualmente ele falha no seu empenho. É bastante comum que o paciente se utilize de termos retóricos, como a catacrese, que designa o uso indevido de palavras, ou figura de estilo, litotes, conhecidas como meias palavras, assim como pausas entre as frases, ou reticências que podem passar desapercebidas na linguagem cotidiana, mas servem como um indicador de dissimulação. Há ainda muitos outros esquemas retóricos como pleonasmo, excesso de palavras, digressão ou divagação, perífrase, ou não ser direto e objetivo, contração, junções e ironia. Todas podem assumir qualidades defensivas. Quando o analista se fixa exclusivamente na história ou no ponto conceitual que está sendo proposto, ela geralmente não consegue ouvir as figuras de linguagem empregadas e assim ouvirá apenas em um nível, no nível que o paciente está tentando transmitir, conscientemente. Ela falha, então, na leitura de diversas pautas em que a música do paciente está realmente escrita. A maneira de um analista ouvir atende tanto ao que está, quanto ao que não está sendo apresentado, tanto aquilo que é declarado, quanto o que é evitado. Ouvindo apenas o que queremos ouvir. Pesquisas apontam que indivíduos classificados como autistas, esquizofrênicas e psicóticas sentem-se bombardeadas por uma carga sensorial por estímulos irrelevantes que não conseguem filtrar. Nos psicóticos, essa sobrecarga é de certa forma desenvolvida em surtos que vêm e vão, enquanto nos autistas e esquizofrênicos a dificuldade é permanente. Diferente da visão estritamente fisiológica, na psicanálise, a linguagem desenvolve papel significativo na filtragem de estímulo, e os problemas de aquisição da linguagem causam dificuldades de filtragem. Existem dois modos de se inserir na linguagem. E tem o modo neurótico comum, com predomínio habitual do pensamento baseado na linguagem, com conflitos ambivalentes, sendo os conscientes outros inconscientes, capaz de ouvir o significado de ambas as formas, literal e configurada. E tem o modo psicótico. Aprende-se a linguagem apenas por imitação, sem divisão do inconsciente e consciente, é incapaz de ouvir uma expressão, literal e figurada, ao mesmo tempo. No caso do autismo, o sujeito é incapaz de classificar estímulos perigosos e não perigosos,
não consegue ignorar estímulos em um contexto específico. A maioria projeta coisas antes que alcancem a consciência. O neurótico comum à imersão na linguagem é ampla, e podemos selecionar seletivamente o que vemos e ouvimos. O analista está sempre propenso a sempre encontrar um sentido no contexto da fala do paciente, dar forma e entender a narrativa preenchendo lacunas. Uma atividade constante de encontrar um significado que se ouve. O ouvir em si desaparece na busca do significado, hábito que deve ser constantemente corrigido por meio de prática de escuta. Uma boa prática seria ouvir o noticiário, tentando perceber os lapsos e deslizes dos locutores, ao invés de prestar atenção ao conteúdo da notícia, de preferência sem ver o interlocutor, fazendo perguntas. Conforme o grau de repressão e transferência, o paciente tende a truncar e adaptar suas histórias que conta para o analista, além de fazer um número excessivo de perguntas ao analista. Este, por sua vez, tem a tendência de completar as lacunas da narrativa do paciente, explicar ao paciente coisas que ele disse, o que leva ao analista a falar mais que o necessário. Quanto menos se expressar, melhor será a pergunta. Perguntas longas podem confundir o paciente ou fazê-lo se perder. Exemplo: diz: tive muitas dificuldades na escola primária, porque minha família fez muitas mudanças. E o analista quer saber que tipo de dificuldades. Seria suficiente simplesmente perguntar dificuldades? É importante que o analista discuta acontecimentos particulares com bastante detalhes, sonhos, fantasia, devaneios, explorando os detalhes que o paciente tenta omitir, estando atento à retórica do paciente para contornar os assuntos desagradáveis e repreensivos. É imprescindível assegurar que não sejam contornados, encorajando-o a falar de assuntos dolorosos e difíceis. O analista também deve romper sua resistência. Os pacientes sabem sempre que precisam falar de suas experiências e fantasias perturbadoras, seja por rejeição ou medo de tornar real o que está obscuro em sua mente. O analista deve estimular o paciente em revelar suas fantasias, mesmo que mais constrangedoras que possam parecer. Na formulação de perguntas, o analista deve usar as mesmas palavras e expressões do paciente. Ao rememorar uma frase, por exemplo, utilizar o texto literal do que o paciente disse, mesmo que soe ofensivo para o analista, caso contrário, parecerá que o analista reprova sua linguagem. Em certas circunstâncias, o analista deve ajudar a paciente a articular experiências, fazendo uma infinidade de perguntas exploratórias, sem as quais a paciente se sentiria perdida ou à deriva, dominada pelas lembranças do que pode ter sido uma experiência um tanto rudimentar. É importante também que o analista explore e registre o máximo de detalhes do paciente, a exemplo de datas, nomes de familiares, as ligações encontradas entre eles, eventos que ocorreram na vida do paciente, de forma a fazer a conexão entre esses eventos. A repressão trabalha fazendo a ligação entre dois eventos diferentes ou pensamentos que desaparecem. Recebendo respostas. As respostas que recebemos dependem em grande parte das perguntas que fazemos, e a melhor forma de fazer as perguntas abertas ou simplesmente, e, como assim? Como reagiu? O que acha disso facilita o paciente responder o que ele quiser. Quanto mais aberta for a pergunta, mais inesperada e produtiva será a resposta. Nos primeiros estágios de uma análise, o analista faz muitas perguntas, pelo menos em parte a paciente começa a se questionar. E somente quando a paciente começar a se questionar e a querer saber o porquê e os motivos de suas próprias experiências, é que ela realmente entrará em análise, ou seja, quando ela formula questões dela própria, para descobrir alguma coisa por si mesma. Cada paciente é diferente, alguns chegam com questões prontas, outros parecem nunca formular, e outros somente após algumas sessões, seja de forma implícita ou explícita.
A questão é força motriz da análise. Lacan sugeriu que nossa atitude em geral na vida é um desejo de não saber. Não saber o que nos aflige, não saber por que fazemos o que fazemos, não saber o que secretamente nos dá prazer, não saber por que nos divertimos, o que nos diverte, e assim por diante. Talvez seja a vontade do analista de saber, pelo menos em parte, conforme demonstrado em suas frequentes perguntas, que ele inspira o desejo que seus pacientes se conheçam. É a persistência em fazer perguntas que lhe permite ser a causa do querer saber dos pacientes, a causa do desejo da paciente conhecer o porquê. Apontando para o reprimido. Como saber apontar para o reprimido? O paciente faz ampla variedade de afirmações, qual dela pontuar? Em alguns casos são evidentes manifestações do inconsciente como os atos falhos, esquecimentos repentinos e xixes, outras não tão óbvias como começar uma palavra, interromper e novamente recomeçar, mudando o discurso. Palavras colocadas no local errado. Frases iniciadas, mas que depois se dissipam. Interromper no meio da frase e iniciar outro assunto. Ou, interromper na metade e reconstruir a sentença. O analista deve estimular o paciente a contar o máximo de sua história, devendo ficar atento às formas de evitação na fala com recursos retóricos. A evitação significa que algo ficou de fora, e cabe ao analista reconstituir a história no máximo possível. Expressões precedidas de rejeições como: isso é totalmente irrelevante, é ridículo, mas isso não tem nada a ver, devem ser alvo de extrema atenção. Tais rejeições geralmente são feitas quando a analista pergunta como de costume, o que está passando na sua cabeça. Após a analista ter realçado alguma coisa, ou feito uma interpretação, e o paciente ter ficado em silêncio. O paciente parece não querer contar o que passou pela sua mente no momento da intervenção, e acabou minimizando sua importância. Logo que ele nomeia uma ideia que lhe ocorreu de estúpida, irrelevante, forçada, idiota, banal, absurda ou inesperada, a analista pode ter certeza de que não é. Tais expressões são defesas contra pensamentos que o paciente julga impróprios ou fora de questão, e por isso não deseja mencioná-los. Falas confusas ou um desvio abrupto do assunto durante a terapia são pertinentes se sugerem má-fé ou resistência intencional do paciente. Estratégias similares podem ser vistas em comentários feitos de improviso, de modo a sugerir que não sejam importantes. É como se o paciente adotasse a estratégia de contar à analista algo importante e em seguida distraí-lo. O paciente parece querer e não querer que ele perceba alguma coisa, e ele deve ficar sempre com a parte que o paciente quer que ele note. Por vezes o paciente costuma fazer relatos importantes em forma de devaneios ou comentários precipitados, já quando está terminando a sessão. Momento que acredita não haver mais tempo para discutir, a analista não deve deixar de lembrar o paciente sobre o comentário na sessão seguinte, se o paciente não mencionar ou parecer ter se esquecido. Outro tipo de defesa que a analista deveria sempre pontuar é chamado de negação não provocada. Nesta forma de negação, o paciente insiste em negar algo que ninguém está sugerindo ou afirmando que é. Podemos suspeitar que nestes casos o paciente está tentando antecipar uma conclusão que ele acha que o analista irá tirar. Da mesma ocorre as afirmações muito acentuadas, onde o interlocutor tem a necessidade de enfatizar seu discurso de forma demasiada e repetitiva. Como por exemplo na frase, eu me lembro demais sem dúvida. Suspeita-se que ele na verdade nem tem tanta certeza daquilo de que pretendia lembrar. Uma forma óbvia de pontuar o discurso de alguém é repetindo o que foi dito textualmente, destacando, sublinhando ou realçando, por assim dizer. Algumas vezes ouvir simplesmente, exatamente ou parcialmente as mesmas palavras ditas por outra pessoa, lança nova luz sobre elas, fazendo com que sejam ouvidas diferentemente.
Algumas vezes não é só a expressão idiomática em si que é ambígua, mas sim a maneira como ela foi incorporada na frase do paciente. Revelamos algo que está ali, já está ali, esperando para ser ouvido, mas que não é ouvido sem a nossa ajuda. Escansão. Escansão é meramente uma forma especialmente enfática de pontuação. Quando o analista encerra a sessão, está efetivamente colocando um ponto final, exclamação ou interrogação, não apenas no final da sentença ou do parágrafo, mas sim no final da sessão ou do capítulo do texto. Interromper a sessão naquele momento tem o objetivo de fazer a paciente trabalhar, seja consciente ou inconscientemente, durante o período entre sessões. A meta aqui é garantir que a paciente trabalhe o máximo possível fora das sessões, e não apenas nelas. Escansão é meramente uma forma especialmente enfática de pontuação. Quando o analista encerra a sessão, está efetivamente colocando um ponto final, exclamação ou interrogação, não apenas no final da sentença ou do parágrafo, mas sim no final da sessão ou do capítulo do texto. Algumas vezes os pacientes se referem à escansão como mini-castração, e a escansão da sessão pode ser usada em certos casos para efetivamente promover uma castração nos neuróticos, que sofrem do que pode ser denominado de castração insuficiente. Ver Fink, 1997, pp. 66, 71, 184, 193. 11 Para os psicóticos, no entanto, a castração não ocorreu em escansões abruptas projetadas para enfatizar fortemente, ou para deixar dúvidas em algumas afirmações, simplesmente irritam a paciente psicótica ou a deixam em pânico. Parece que faz muito mais sentido que, nos casos de psicose, as sessões sejam terminadas tematicamente, isto é, quando a discussão de certo evento, experiência ou sonho estiver mais ou menos completa, ao invés de estar no meio. Lacan sugere aqui que o analista não precisa sentir nada pela paciente, não precisa ter qualquer desejo de abraçar ou de dar cabo da paciente, pois assumindo que o analista tenha sido suficientemente analisado, seus sentimentos e desejos pela paciente serão substituídos por um desejo próprio da psicanálise. O melhor treino do terapeuta vem de sua própria terapia. E quanto mais profunda ela for, melhor treinado estará o terapeuta. Somente quando alguém chega a profundezas angustiantes e complicadas de seus próprios prazeres, desejos e sofrimentos é que estará, de alguma forma, preparado para a variedade de perversidade, dos prazeres, desejos e sofrimentos que os pacientes devem trazer para serem investigados, e a variedade de sentimentos, desejos e desprazeres que irá experimentar ao ouvi-los. Lógica interna das sessões. Cada sessão pode ser entendida como tendo sua própria lógica interna, por assim dizer. A paciente pode anunciar um pressentimento em suas primeiras palavras na sessão, que somente ficaram claras ou perceptíveis bem no final. Às vezes a sessão se desenvolve em círculos, com contradições daquilo que foi dito no início, terminando com a conclusão da sessão anterior, ou desmascarando a conclusão da última sessão, e assim por diante, estabelecendo marcos ou pontos críticos no movimento dialético da análise. As primeiras sessões envolvem um tipo de instalação de marcadores ou sinalizadores introdutórios, eventos reais como mudança escola, mudança cidade, casamento, divórcio, etc. Não sabe como as coisas começaram a mudar ou por que mudaram. O paciente é capaz de lembrar de eventos dispersos de seu passado, mas nunca conectados uns com os outros. Tudo isso muda quando a análise começa. A meta mais importante nas primeiras sessões é instigar a paciente, colocar a paciente, e acima de tudo seu inconsciente para trabalhar. O analista deve deixar claro pelo seu comportamento em terapia, que ele está lá para orientar até certo ponto, mas não para comandar, e para encorajar a paciente a esboçar um quadro preliminar de sua vida.
Cada sessão se constrói a partir das anteriores, e não como se fossem colocadas pedras sobre pedra, porque algumas sessões destroem ou tiram do lugar uma pedra colocada na sessão anterior, seguindo uma lógica não linear, dialética, que às vezes vai e vem de um extremo ao outro, até a paciente encontrar seu próprio caminho. Uma vez que os pacientes se sentem obrigados a falar durante toda a sessão de tempo fixo, eles são levados a buscar preenchimentos de certa forma. Sabem que é muito importante trabalhar com o sonho que tiveram na noite anterior, e que captou o tema preciso sobre o qual haviam falado na sessão anterior, mas também suspeitam de que isso levaria apenas 10 ou 15 minutos de discussão. Consequentemente, são levados a ficar falando durante 30 minutos ou mais, sobre detalhes da vida ou algum pensamento do cotidiano, os quais consideram menos importantes, se as sessões são de tempo variável, e os pacientes não sabem quando terminarão. Ficarão inclinados a trazer o que consideram mais importante logo no início. Interpretando. No domínio humano, uma das primeiras questões levantadas é: para quem assumiremos que a interpretação pareça precisa ou verdadeira? A resposta natural seria supostamente que a interpretação deve parecer precisa para o paciente. Todavia, a maioria dos pacientes pode provavelmente lembrar de interpretações que suas analistas fizeram, que pareceram em um primeiro momento errôneas, e que eles talvez tenham tentado refutar ou até mesmo blasfemar contra, mas que os impressionou por terem sido bastante verdadeiras mais tarde, às vezes bem mais tarde. A maioria dos pacientes pode provavelmente se lembrar das interpretações às quais chegaram sozinhos ou que seus analistas os ajudaram a compreendê-las naquele momento, mas que mais tarde pareceram superficiais, incompletas ou desprovidas de embasamento. Portanto, se quisermos adotar o critério de que uma interpretação deve parecer precisa ao paciente, devemos acrescentar as palavras cedo ou tarde à formulação. A verdade tem uma classe de temporalidade estranha na psicanálise. O paciente algumas vezes tem a impressão de estar dizendo algo absolutamente fundamental, no exato momento em que o diz. Mas uma vez que aquela verdade tenha sido articulada, pode já não ter mais o peso da verdade para ele. A verdade, como experimentada pelo paciente no contexto da análise, tem a ver com o que ainda resta a ser dito, com o que ainda não foi dito. Aquilo que já foi dito sempre parece vazio, enquanto que o que está sendo dito pela primeira vez é o que tem potencial para mexer com as coisas. É o que sente importante, verdadeiro. Para o paciente, a verdade está sempre em outro lugar, em sua frente, ainda para ser descoberta. No que diz respeito ao que resta ser dito, a verdade em psicanálise tem a ver com a experiência de simbolizar aquilo que nunca havia sido posto em palavras. Com Lacan, refiro-me ao que nunca foi colocado em palavras, como o real, também pode-se dizer o real traumático. A interpretação pelo analista, então, procura obviamente em certo nível, pelo menos, inspirar ou provocar o paciente a se engajar no processo de simbolização, para colocar em palavras aquilo que nunca foi posto antes. A interpretação visa atingir o real. Uso o termo atingir aqui, para indicar o grau que aquilo que precisa ser colocado em palavras, pode ou não ser fácil de alcançar, e talvez requeira mais do que simples estímulo ou questionamento. Verdade tem relação com o real, iluminar algo que ainda não foi posto em palavras e trazê-lo ao discurso. Porque o real, aquilo que ele nunca articulou, foi transformado. O que era inconsciente não se tornou simplesmente consciente. O objetivo da análise é ensinar ao paciente a observar-se, da mesma forma que a analista o observa durante a terapia. A ideia aqui é que quando a analista conduz o paciente para uma tomada de consciência sobre um padrão de comportamento que ainda está inconsciente, o paciente pode aprender a tentar conscientemente parar de envolver-se em tal comportamento.
Daí a importância para tais analistas de promoverem o que eles referem como ego observador no paciente. Embora a promoção do ego observador seja valiosa no tratamento de psicóticos, ela é um tanto contraproducente no tratamento de neuróticos, levando a maior alienação do neurótico. Se conduzida de maneira correta, a psicanálise pode ajudar a, efetivamente, eliminar a tentação do paciente se engajar em certos padrões de comportamento. Impacto versus significado. Uma interpretação que vise amarrar um único significado geralmente faz o paciente parar de falar, interrompendo fluxos de suas associações. Tais interpretações podem fechar portas ao invés de abri-las. O neurótico sempre vem para a análise com todo tipo de entendimento da sua situação. Entendimentos que bloqueiam sua capacidade de ver o que está contribuindo para a situação e qual sua real participação nisso. A meta não é fazer com que ele substitua os entendimentos da analista pelos seus próprios, isto é, que internalize o ponto de vista da analista, e sim levá-lo a suspeitar de todos os significados e entendimentos, na medida em que sejam formas de racionalização e fantasia. Pois esse modo de ver as coisas sustenta certa imagem que ele tem de si próprio, positiva ou negativa. A interpretação não serve para dar ao paciente algum significado em que ele se apegue, e sim para fazê-lo trabalhar. Destruir os significados implícitos na fala do paciente, levando-o a se esforçar para colocar em palavras o que nunca disse antes. Interpretações que fornecem significados simples e facilmente apreensíveis deveriam ser entendidas como sugestões, por oferecerem um caminho específico de pensamento ou modo de ver as coisas. As pessoas geralmente pensam que suas próprias ideias são mais convincentes do que as dos outros, e que não precisam validá-las constantemente por outras pessoas. A analista deve levar o paciente a procurar suas próprias respostas, transformar o maior número de solicitações de respostas do paciente em um desejo de que as encontre por si mesmo. O trabalho do analista deve ser discreto, para assegurar que as descobertas e realizações do paciente sejam sentidas como dele. O analista intervém quando o paciente já está muito próximo ao ponto, e fica dando voltas sem conseguir dizer. O próprio paciente deve encontrar seus significados ou enfrentar o fato de aquilo que está dizendo não faz sentido algum. Se ele precisa do analista, é porque não pode chegar a este significado de forma autônoma.